Meus irmãos, a paz do Senhor. O texto é Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver aqui uma situação que vai deixar o pré-tribulacionista numa situação difícil. Por quê? Eles alegam que a igreja sobe antes da tribulação e que depois que ela subir, ela volta 7 anos posteriormente, segundo eles, não é? Para reinar com Cristo. O texto aqui no verso 31 está dizendo que quando o Filho do Homem vier, em sua glória, com todos os seus anjos com ele. Não citou a igreja. Ele se assentará no trono da sua glória. É interessante que esse trono da sua glória não é no céu. Isaías 24, verso 23, diz que a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. E então perante os seus anciãos haverá glória. Está vendo? Glória com o trono da sua glória. O sol vai se envergonhar, não é lá no céu, é aqui na terra, porque ele vai descer para julgar as nações. O texto aqui, ele diz justamente isso. E quando, verso 31, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ora, eu achei que as ovelhas tivessem subido no arrebatamento pré-tribulacionista, conforme dito pelos irmãos pré-tribulacionistas. Não subiram? O que foi que aconteceu? Não é isto? Aqui diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, está aqui no verso 34, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja que é agora que as ovelhas vão receber o reino. Por que o reino está preparado desde a fundação do mundo e não antes da fundação do mundo? Porque será aqui. Porque a terra, o que vai acontecer com a terra? Ela vai ser regenerada para tal. Ou você não sabia disto? O paraíso que Deus criou para o homem no princípio se ocultou por causa do pecado. Ele vai ser revelado porque os ímpios serão tirados da terra, não é? Mateus 13:40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo.
mandará o Filho do Homem os seus anjos e colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui é chamado arrebatamento maligno, não é? Arrebatamento do homem mau. Mas que a terra, ela vai produzir de novo o jardim do Éden, conforme eu havia dito. Mateus, capítulo 19, verso 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O céu não precisa de regeneração. A regeneração é aqui. Ou conforme é dito em Atos dos Apóstolos 3:20, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu o contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Haverá uma restauração de tudo, meu querido. E por isso o reino está preparado desde a fundação do mundo, mas está escondido por causa do pecado. Quando os pecadores forem tirados, aí sim nós tomaremos posse daquele reino bendito. Voltando aqui a Mateus 25:31, ora, se for assim, como fica o arrebatamento? É simples. A igreja que vai ser arrebatada, ela sai ao encontro do esposo nas nuvens, conforme a parábola das 10 virgens. Como é que foi dito lá na parábola das 10 virgens? Que as 5 sensatas saíram ao encontro do esposo, enquanto as outras tinham ido comprar azeite. E elas viajaram com o esposo, é isso? Não, elas voltaram com o esposo para a casa onde estava. Ninguém inicia uma viagem à meia-noite. Porque alguns pregam como se as virgens sensatas tivessem viajado, tivessem ido com o esposo, foram arrebatadas. Não, elas voltaram para a casa onde elas estavam. Tanto que as outras bateram na mesma porta da onde elas saíram, só que estava fechada. O que aconteceu com a igreja? A igreja subiu até as nuvens, a igreja que ressuscitou, a igreja viva que foi glorificada e juntamente com a morte que foi glorificada. A noiva se aprontou. Por que a noiva se aprontou, conforme diz Apocalipse 19? Porque agora, tanto os vivos quanto os mortos estão glorificados num nível só. Antes, a igreja, uma parte estava viva na terra e outra morta no céu. Agora, as duas partes, uma está ressuscitada e glorificada, a outra está glorificada. Subiram para encontrar com o Senhor nos ares. Estes que vão fazer isso é uma nata, é um grupo seleto, é um grupo de fiéis, servos que amam, que realmente mostram a justiça nas suas obras. Não são todos, não é? O restante que não foi chamado para encontrar com o esposo vão estar diante dele, conforme está aqui no capítulo 30, no versículo 31, não é? Porém, ao ouvir ali e ver que há justos ali, o Senhor chamará esses justos para o seu reino. Eles vão reinar com Cristo? Não, eles vão ser reinados. Com Cristo vai reinar os mártires,
aqueles que morreram nas fogueiras, aqueles que foram perseguidos por causa do reino, né? Mas os justos que ele encontrarem justos na sua vinda e vivos ainda, vão ser reinados. Por isso que possui o reino. Irmãos, ser reinado por Cristo é algo maravilhoso, não é? É só uma breve consideração, Deus abençoe. Uma coisa aí para os nossos irmãos pré-tribulacionistas responderem: a paz do Senhor.